Helena estava diante da porta de sua casa, quando viu o jovem desconhecido parado em sua varanda, segurando uma foto amarelada nas mãos trêmulas. Aos 52 anos, ela tinha construído uma vida perfeita com seu marido Roberto e seus 2 filhos, Lucas e Marina, mas nenhum deles sabia o segredo que ela carregava há 28 anos, o bebê que abandonou no Hospital São Lucas logo após o parto, deixando apenas uma fralda branca e um bilhete rabiscado. Quando aquele jovem moreno, de olhos castanhos idênticos aos dela, disse as palavras: "Meu nome é Gabriel, eu sou seu filho", Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés, e chorou como nunca tinha chorado em quase 3 décadas. Mas o que aconteceu depois não foi o perdão imediato que ela esperava, mas uma jornada de revelações devastadoras, que fariam toda a família questionar o significado de amor, abandono e redenção. Naquele momento, enquanto Gabriel aguardava uma resposta, Helena não sabia que sua decisão de abrir aquela porta mudaria não apenas o destino de sua família, mas exporia uma verdade que ela tinha escondido até de si mesma. O coração dela batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ela segurou a maçaneta, sentindo o metal frio contra a palma suada de suas mãos. "Você não pode estar aqui", ela sussurrou, olhando rapidamente para os lados, verificando se algum vizinho estava vendo aquela cena. "Eu preciso estar", respondeu Gabriel, e sua voz carregava uma mistura de determinação e dor, que fez algo dentro de Helena se quebrar em 1000 pedaços. 3 semanas antes daquele encontro devastador, Helena estava em sua rotina perfeita. Todas as manhãs, acordava às 6 horas, preparava o café para Roberto, que trabalhava como gerente de banco, e organizava a casa que tinham conquistado com tanto esforço. A residência em um bairro nobre da cidade era o símbolo de tudo que ela havia construído. 3 quartos, jardim bem cuidado, 2 vagas na garagem, tudo impecável, tudo controlado. "Mãe, você viu minha blusa azul?" Marina, sua filha de 23 anos, descia as escadas apressada, já atrasada para o trabalho na clínica veterinária. "Está passada e dobrada em cima da sua cama, querida", Helena respondeu com um sorriso, servindo o suco de laranja natural que tinha espremido minutos antes. Lucas, o filho mais novo de 20 anos, estava na sala mexendo no celular, como sempre. Ele estudava engenharia e tinha o hábito de ficar até tarde jogando videogame, o que irritava profundamente Roberto. "Esse menino não sai e desce." "Telefone", resmungou Roberto, amarrando a gravata diante do espelho do corredor. "No meu tempo, com 20 anos eu já trabalhava e ajudava em casa." "Ele está estudando, amor." Helena defendeu o filho com a naturalidade de quem já tinha repetido aquela frase 1000 vezes. "É diferente hoje em dia." Roberto apenas bufou e pegou a pasta executiva. Antes de sair, beijou a testa de Helena rapidamente. "Não me espere para o almoço. Tenho reunião com os diretores até às 3. Quando a porta fechou, Helena suspirou e começou a recolher as xícaras de café. Marina já tinha saído como um furacão, e Lucas continuava na sala, vidrado na tela. Era uma rotina que se repetia há anos, e Helena encontrava conforto nessa previsibilidade. Cada dia igual ao anterior. Cada movimento planejado. Nada de surpresas. Nada que pudesse abalar a estrutura perfeita que ela tinha construído tijolo por tijolo. Mas naquela tarde, quando Helena estava no supermercado escolhendo tomates para o jantar, algo inesperado aconteceu. Ela ouviu uma voz atrás dela, uma voz feminina que ela não escutava há pelo menos 15 anos. "Helena? Helena Martins?" Ela se virou lentamente, e seu estômago se apertou quando reconheceu o rosto da mulher à sua frente. Era Denise, sua antiga colega dos tempos em que trabalhava como balconista em uma loja de roupas, antes de conhecer Roberto. Denise estava mais gorda, com cabelos grisalhos mal tingidos de loiro, e roupas simples que denunciavam que a vida não tinha sido generosa com ela. "Denise." Helena forçou um sorriso, segurando a alça da bolsa com mais força. "Nossa, quanto tempo! Você está linda, hein? Casou bem, pelo jeito." Denise olhou Helena de cima a baixo, notando a roupa de marca, o cabelo bem cortado, as unhas feitas. "Eu sempre soube que você ia conseguir. Você sempre foi esperta." Helena sentiu o peso daquela palavra. Esperta? Era assim que Denise via o que ela tinha feito? Esperteza? "E você, como está?" Helena tentou desviar o assunto. "Eu vou levando."
Trabalho de diarista em 3 casas. O Marcelo, meu marido, sumiu há 5 anos. Me deixou com 3 filhos. Mas fazer o quê, né? A vida é dura. Denise deu de ombros, mas havia tristeza em seus olhos castanhos cansados. Ficaram alguns minutos conversando sobre trivialidades, mas então Denise disse algo que fez o coração de Helena parar. Sabe, Helena, eu sempre admirei sua coragem. Coragem? Helena franziu a testa, confusa. De ter recomeçado, de ter deixado tudo para trás e seguido em frente. Nem todo mundo consegue fazer isso. Denise tocou o braço de Helena com uma familiaridade que a incomodou. Às vezes eu penso se fiz certo em ficar com meus filhos, sabe? Eles me sugam até a última gota de energia. Não tenho vida própria. Não tenho nada. Helena sentiu a garganta secar. Denise, não precisa dizer nada. Eu sei que você fez o que tinha que fazer. Você tinha 24 anos, estava sozinha, sem dinheiro, sem família. Eu entendo, mas eu sempre me pergunto. Denise fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Helena. Você não sente falta? Você não se arrepende? Aquela pergunta ficou ecoando na mente de Helena durante todo o caminho de volta para casa. O trânsito estava pesado, mas ela mal notava os carros ao redor. As palavras de Denise tinham aberto uma ferida que ela pensava estar cicatrizada há décadas. Você não se arrepende? Helena estacionou na garagem e ficou sentada no carro por vários minutos, as mãos ainda segurando o volante. Claro que ela se arrependia. Cada dia de sua vida nos últimos 28 anos tinha sido marcado por aquele arrependimento. Mas o que ela poderia ter feito? Como ela poderia ter criado um bebê sozinha, sem emprego, sem casa, sem ninguém? Ela tinha feito a escolha certa, repetia para si mesma. Tinha dado ao bebê a chance de ter uma família de verdade, pais que pudessem cuidar dele, dar a ele tudo o que ela não podia oferecer. Não tinha sido abandono, tinha sido amor. Um tipo doloroso de amor que poucos conseguiriam entender. Mas e se Denise estivesse certa? E se Helena tivesse sido apenas esperta, egoísta, pensando apenas em si mesma e no futuro que queria construir? Naquela noite, durante o jantar, Roberto reclamou que o arroz estava sem sal. Marina falou sem parar sobre um cachorro resgatado que tinha chegado à clínica naquele dia, todo machucado e abandonado. Lucas mal saiu do quarto. E Helena ficou sentada à mesa, sorrindo, respondendo no automático, mas sua mente estava a quilômetros dali, em um quarto de hospital, 28 anos atrás. Helena, você está me ouvindo? A voz de Roberto a trouxe de volta à realidade. Sim, amor. Desculpa, estava pensando em nada importante. Você está estranha hoje. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Só um pouco cansada. Mas não estava tudo bem. E Helena sabia que aquele encontro casual com Denise tinha desenterrado algo que ela tinha tentado manter enterrado para sempre. 3 dias depois, quando Helena estava pendurando roupas no varal do quintal, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô, Helena Martins? Uma voz masculina, jovem, educada. Sim, quem fala? Meu nome é Gabriel Costa. Eu preciso falar com a senhora. É sobre algo que aconteceu há 28 anos, no Hospital São Lucas. O varal caiu das mãos de Helena. As roupas voaram pelo gramado. Ela ficou congelada, incapaz de respirar, incapaz de pensar. A senhora ainda está aí? A voz do outro lado da linha soou preocupada. Como? Você conseguiu meu número? Foi uma longa jornada. Eu gostaria de conversar pessoalmente com a senhora. Por favor, eu só quero entender. Helena desligou o telefone com as mãos tremendo. Entrou em casa cambaleando, trancou-se no banheiro e vomitou. Quando olhou para o espelho, viu uma mulher pálida, assustada, com os olhos arregalados de terror. Ele tinha encontrado ela. Depois de 28 anos, ele tinha encontrado ela. Durante os dias seguintes, Gabriel ligou mais 3 vezes. Helena não atendeu nenhuma das chamadas. Bloqueou o número, mas então ele ligou de outro telefone, e de outro, até que, finalmente, ele mandou uma mensagem. Eu não quero atrapalhar sua vida. Eu só quero olhar para o seu rosto uma vez. Só uma vez. Por favor. Helena leu aquela mensagem 10, 20, 30 vezes. Sentou-se na cama, à noite,
enquanto Roberto roncava ao seu lado, e olhou para o celular iluminado no escuro. E então, com dedos trêmulos, ela digitou um endereço e um horário. O café na rua. Comercial, terça-feira, 10 da manhã. Na terça-feira de manhã, Helena mentiu para Roberto pela primeira vez em 18 anos de casamento. Disse que tinha consulta com a ginecologista. Ele mal prestou atenção, absorto na seção de economia do jornal, enquanto mastigava torradas. Tchau, amor, ele disse automaticamente quando ela pegou a bolsa. Helena dirigiu até o café, mas deu 3 voltas no quarteirão antes de estacionar. Suas mãos suavam tanto que deixavam marcas no volante de couro. O relógio do painel marcava 9h52. 8 minutos. Ela tinha 8 minutos para decidir se ia mesmo fazer aquilo. Entrou no café às 10h03, 3 minutos atrasada. Olhou ao redor, procurando alguém que pudesse ser seu filho. A palavra ainda soava estranha em sua mente. Filho. Ela tinha 3 filhos, não 2. Tinha uma filha e 2 filhos, mas apenas 2 moravam em sua casa. Apenas 2 chamavam ela de mãe. E então ela ouviu. Ele estava sentado em uma mesa no canto, perto da janela. Usava uma camisa azul simples, jeans desbotados, e tinha uma mochila preta aos pés. Seus cabelos eram castanhos escuros, ondulados, caindo levemente sobre a testa. E quando ele levantou o rosto e seus olhos encontraram os dela, Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eram os olhos dela, exatamente os olhos dela, castanhos com pequenas manchas douradas perto da íris. O mesmo formato amendoado, a mesma intensidade. Ele se levantou quando ela se aproximou, num gesto de educação que revelava boa criação. Ele tinha cerca de 1,78 metro de altura, ombros largos, e havia uma cicatriz pequena acima da sobrancelha direita. Helena? Ele disse seu nome como uma pergunta, como se ainda não acreditasse que ela estava realmente ali. Gabriel. Ela não conseguiu dizer mais nada. Sentou-se na cadeira à frente dele, sentindo as pernas fracas demais para sustentá-la. Ficaram em silêncio por longos segundos. Gabriel tinha as mãos sobre a mesa, dedos entrelaçados, e Helena notou que ele roía as unhas. Hábito nervoso. Marina também roía as unhas quando era criança, até Helena passar esmalte amargo nelas. Obrigado por vir. Gabriel finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era firme, mas havia uma leve tremor nela. Eu sei que isso deve ser difícil para a senhora. Como você me encontrou? Helena perguntou, e sua própria voz soou mais dura do que ela pretendia. Gabriel respirou fundo. Foi um processo longo. Eu sempre soube que era adotado. Meus pais, Márcia e João, nunca esconderam isso de mim. Eles sempre foram honestos. Ele fez uma pausa, mas quando completei 18 anos, eu comecei a querer saber de onde eu vim, quem eu era, sabe? Não porque eu não amasse meus pais, eu amo muito eles, mas porque eu precisava entender. Helena assentiu levemente, incapaz de falar. Levei 10 anos para conseguir acesso aos registros do hospital. 10 anos de processos judiciais, pedidos negados, portas fechadas. Mas eu nunca desisti. E finalmente, há 3 meses, eu consegui. Ele abriu a mochila e tirou uma pasta de documentos. Aqui está sua certidão de nascimento original, e o bilhete que você deixou. Ele colocou um pedaço de papel amarelado sobre a mesa, e Helena reconheceu imediatamente sua própria letra, trêmula e desesperada de 28 anos atrás. Por favor, cuidem bem dele. Eu o amo mais do que posso explicar. Por favor. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena, antes mesmo que ela pudesse tentar contê-las. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Eu sinto muito, ela sussurrou entre as lágrimas. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Gabriel estendeu a mão e tocou levemente o braço dela, um gesto gentil que a surpreendeu. Eu não vim aqui para culpar você. Eu vim porque preciso entender. Meus pais foram maravilhosos comigo. Eu tive uma infância feliz, estudei, me formei em design gráfico. Eu tenho uma vida boa. Ele fez uma pausa, mas eu preciso saber. Por que você me deixou? O que aconteceu? Helena limpou as lágrimas com as mãos trêmulas, respirou fundo, e começou a contar uma história que ela nunca tinha contado para ninguém. Nem para Roberto, nem para Marina e Lucas, nem para si mesma, não completamente. Eu tinha 24 anos.
Estava morando em um apartamento minúsculo que dividia com outras 2 meninas. Trabalhava como balconista em uma loja de roupas, ganhava um salário miserável. Mal dava para pagar minha parte do aluguel e comer. Ela olhou para as próprias mãos, como se estivesse vendo aquela jovem de 24 anos. Nelas, eu estava namorando um rapaz, Rafael. Achei que estava apaixonada. Achei que ele também estava. Meu pai biológico, Gabriel disse, e era uma afirmação, não uma pergunta. Sim, quando descobri que estava grávida, contei para ele. Achei que a gente ia ficar junto, criar nosso bebê, construir uma família. Helena riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Ele desapareceu no dia seguinte. Mudou de número, mudou de cidade. Nunca mais tive notícias dele. Gabriel apertou os lábios, mas não disse nada. Eu pensei em abortar. Deus me perdoe, mas eu pensei, mas não tive coragem. E também não tinha dinheiro. Helena continuou, e era como se uma represa tivesse se rompido. As palavras saíam em jatos, rápidas e dolorosas. Então pensei em criar você sozinha. Mas como? Eu mal conseguia me sustentar. Como eu ia cuidar de um bebê? Fraldas, leite, médico. Eu não tinha nada. Nada. Você não tinha família? Ninguém que pudesse ajudar? Gabriel perguntou. Minha mãe tinha morrido 3 anos antes. Câncer. Meu pai tinha se casado de novo e deixado claro que eu não era mais bem-vinda em sua casa. Ele nunca tinha me amado de verdade, de qualquer forma. Helena enxugou mais lágrimas. Eu estava completamente sozinha. E então você decidiu me dar para adoção. Eu decidi te dar uma chance. Helena corrigiu, e havia fervor em sua voz. Uma chance de ter uma família de verdade, pais que pudessem te dar tudo que eu não podia. Educação, saúde, amor, segurança. Eu não te abandonei por egoísmo. Eu te deixei ir por amor. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos, aqueles olhos tão parecidos com os dela, examinavam o rosto de Helena com uma intensidade que a fazia se sentir nua, exposta. Mas você nunca tentou me procurar, ele disse finalmente, e havia dor naquelas palavras. 28 anos. Você refez sua vida, casou, teve outros filhos. E eu simplesmente não existia para você. Helena sentiu como se tivesse levado uma facada no peito. Não é verdade. Você sempre existiu. Todos os dias eu pensava em você. Todos os malditos dias. Ela estava chorando novamente, mas agora era um choro mais violento, mais desesperado. Mas o que eu ia fazer? Reaparecer na sua vida depois de anos, bagunçar tudo, confundir você? Eu tinha feito minha escolha. E viver com ela era meu castigo. Castigo? Gabriel franziu a testa. Sim, castigo. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu simplesmente esqueci de você e segui em frente? Helena estava quase gritando. Agora, e algumas pessoas no café viraram para olhar. Ela baixou a voz, mas a intensidade permaneceu. Cada aniversário, eu me perguntava se você estava bem, se era feliz, se seus pais te amavam. Cada Natal, cada dia das crianças, cada maldito dia das mães, eu carregava a culpa de ter te deixado. Mas eu também carregava a esperança de que você estava melhor sem mim. Gabriel fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Não mais a dor pura, mas uma mistura de compreensão e ainda assim, julgamento. Eu te perdoo, ele disse. Helena soltou um suspiro de alívio tão profundo que sentiu o corpo inteiro relaxar. Obrigada, obrigada. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Mas eu não posso ter uma relação com você, Gabriel continuou. E aquelas palavras foram como gelo sendo derramados sobre o alívio momentâneo de Helena. Eu vim aqui para ter respostas. E agora eu as tenho. Mas minha mãe é Márcia. Meu pai é João. Eles são minha família. Você é a mulher que me deu a luz. E eu respeito sua decisão de há 28 anos. Mas não posso simplesmente te encaixar na minha vida agora. Helena sentiu o mundo desmoronar ao seu redor pela segunda vez naquela manhã. Eu entendo, ela sussurrou, mas era mentira. Ela não entendia. Ela tinha esperado, secretamente, que aquele encontro fosse o início de algo. Uma ponte, uma segunda chance. Gabriel levantou-se, colocou a mochila nas costas. Eu desejo que a senhora seja feliz, Helena.
Verdade. Ele estendeu a mão formalmente, e Helena apertou, sentindo a firmeza dos dedos dele, a textura da pele que era metade dela. E então ele se virou e caminhou em direção à porta. Helena ficou sentada, olhando para o bilhete amarelado sobre a mesa, aquelas palavras que tinha escrito há tanto tempo atrás. Por favor, cuidem bem dele. Eu o amo mais do que posso explicar. Por favor. Ela tinha perdido ele pela segunda vez. Quando chegou em casa, Roberto estava assistindo televisão. Como foi a consulta? Ele perguntou distraidamente. Tudo normal. Helena mentiu e foi para o quarto, trancou a porta, deitou-se na cama e chorou até dormir. Mas nenhum dos dois imaginava que aquela não seria a última vez que se veriam, e que a verdade completa ainda estava escondida, esperando para ser descoberta. Mas antes de continuar, era necessário retroceder no tempo e entender quem realmente era Helena, e por que aquele encontro com Gabriel a tinha despedaçado de uma maneira que ela não conseguia explicar nem para si mesma. 28 anos antes, em uma noite fria de junho de 1997, Helena Martins estava deitada em uma cama de hospital, sozinha, ouvindo os gritos de outras mulheres nos quartos ao lado. Ela tinha 24 anos, estava grávida de 39 semanas, e não tinha ninguém no mundo. O trabalho de parto tinha começado às 3 da manhã, com uma dor tão intensa que ela pensou que ia morrer. Pegou um táxi até o Hospital São Lucas, o único que aceitava atendimento pelo SUS, e foi deixada em um corredor superlotado por 4 horas antes que alguém a examinasse. Você está com 8 centímetros de dilatação, a enfermeira disse com indiferença, como se estivesse lendo um relatório meteorológico. Vai ter que esperar um pouco mais. Não temos vaga no centro obstétrico. Helena se lembrava de ter implorado por analgesia, mas a resposta foi sempre a mesma. Não está na hora ainda. Aguenta mais um pouco. Quando finalmente a levaram para a sala de parto, já eram 2 da tarde, 14 horas. De dor ininterrupta. Ela estava tão exausta que mal conseguia manter os olhos abertos. Empurra, empurra mais forte. O obstetra gritava, e Helena empurrava com a força que não sabia que tinha. Empurrava com raiva, com desespero, com o desejo de que aquilo acabasse logo. E então ela ouviu o choro. Um choro fino, agudo, que cortou o ar da sala de parto como uma lâmina. É um menino, alguém disse. Eles colocaram o bebê sobre o peito de Helena por apenas alguns segundos. Ela olhou para aquele rostinho amassado, vermelho, os olhos fechados, a boca aberta em um grito. Ele tinha tufos de cabelo castanho escuro, molhado de líquido aniótico. Os dedos minúsculos se abriam e fechavam, procurando algo para segurar. E Helena sentiu algo dentro dela se partir ao meio. Não, ela sussurrou. Não, tirem ele de mim. Tirem. A enfermeira olhou para ela com uma mistura de confusão e desaprovação, mas obedeceu. Levaram o bebê embora, e Helena rolou para o lado e chorou até não ter mais lágrimas. Mas a história de Helena não tinha começado naquela sala de parto. Tinha começado muito antes, em uma infância marcada pela ausência de amor. Helena tinha nascido em 1973, em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Sua mãe, Irene, tinha engravidado aos 19 anos de um homem que não quis assumir a paternidade. Irene casou-se 7 meses depois com Arnaldo, um homem 20 anos mais velho que trabalhava em uma fábrica de tecidos. Arnaldo aceitou criar Helena como filha, mas nunca a amou de verdade. Ele era um homem duro, de poucas palavras, que considerava afeto uma fraqueza. Helena cresceu em uma casa onde não havia abraços, beijos ou palavras gentis. Havia apenas regras, obrigações e punições. Você é fruto do pecado, Arnaldo dizia quando estava bêbado, apontando o dedo ossudo para Helena. Sua mãe era uma que abriu as pernas para qualquer um, e você vai ser igual a ela. Helena tinha 6 anos quando ouviu aquilo pela primeira vez. Não entendeu completamente o significado das palavras, mas entendeu o ódio por trás delas. E aquele ódio a marcou profundamente. Irene, sua mãe, era uma mulher pequena e frágil que parecia ter medo de sua própria sombra. Ela nunca defendeu Helena das crueldades de Arnaldo. Nunca a abraçou quando ela chorava. Simplesmente seguia suas rotinas domésticas em silêncio, como um fantasma habitando uma casa que não lhe pertencia. Quando Helena tinha 9 anos, sua mãe engravidou novamente. Dessa vez era filho de Arnaldo, e tudo mudou. O bebê,
um menino que recebeu o nome de Arnaldo Júnior. Tornou-se o centro do universo daquele lar. Arnaldo sorria para o bebê, brincava com ele, tinha paciência infinita. Era como se ele fosse um pai completamente diferente. Helena observava aquilo com o coração apertado, entendendo pela primeira vez o que significava não ser amada. Não era apenas a ausência de afeto. Era a presença visível de afeto direcionado a outra pessoa, tornando sua própria ausência ainda mais dolorosa. Por que o papai não me ama? Ela perguntou à mãe uma noite, quando Irene a colocava para dormir. Irene ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a filha com uma expressão que Helena só compreenderia anos depois, culpa misturada com impotência. Porque você não é filha dele, Irene finalmente respondeu, e aquela resposta, embora honesta, foi como um tiro no peito de uma criança de 9 anos. Helena cresceu naquela casa como uma estranha. Fazia as tarefas domésticas que eram atribuídas a ela. Lavar louça, varrer o chão, cuidar do irmão. Tirava boas notas na escola porque era a única coisa que recebia algum tipo de reconhecimento, mas nunca se sentiu parte daquela família. Quando tinha 15 anos, sua mãe foi diagnosticada com câncer de mama. A doença progrediu rapidamente e 2 anos depois, Irene morreu em um hospital público, sozinha, porque Arnaldo disse que não podia faltar ao trabalho para ficar com ela. Helena foi ao funeral, mas não chorou. Ela olhou para o caixão e sentiu apenas um vazio imenso. Como ela podia chorar por alguém que nunca realmente a tinha amado? Depois da morte de Irene, a vida de Helena se tornou insuportável. Arnaldo começou a beber ainda mais, e seu irmão, agora com 8 anos, tinha aprendido a tratá-la com o mesmo desprezo que o pai. Você não é minha irmã de verdade, ele dizia quando ela tentava ajudá-lo com a lição de casa. Em uma noite particularmente ruim, quando Helena tinha 18 anos e estava estudando para o vestibular, Arnaldo chegou em casa completamente bêbado. Ele gritou com ela porque a janta não estava pronta, atirou o prato contra a parede e disse palavras que ficariam gravadas na mente de Helena para sempre. Você é um fardo. Sempre foi. Sua mãe morreu carregando o peso da vergonha de ter uma filha como você, e eu tive que carregar você durante todos esses anos. Mas acabou. Você vai sair da minha casa. Mas para onde eu vou? Helena perguntou, e pela primeira vez em anos, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Não é problema meu. Some. Vai fazer na rua o que sua mãe fazia antes de me conhecer. Helena fez sua mala naquela mesma noite. Pegou a pouca roupa que tinha, os livros escolares e os R$ 300 que tinha economizado de pequenos trabalhos como babá, e foi embora, sem olhar para trás. Nos anos seguintes, Helena viveu em pensões baratas, dividiu apartamentos minúsculos com estranhos, trabalhou em empregos mal remunerados durante o dia e estudava à noite. Ela não tinha rede de apoio, não tinha amigos próximos, não tinha ninguém. Foi durante esse período que ela conheceu Rafael. Ele tinha 28 anos, trabalhava como vendedor de carros, e tinha um sorriso fácil que fazia Helena se sentir especial pela primeira vez em sua vida. Ele a levava para jantar em restaurantes simples, dizia que ela era bonita, segurava sua mão quando caminhavam pela rua. Helena se apaixonou perdidamente, ou pelo menos, ela achou que era amor. Anos mais tarde, ela entenderia que o que ela sentia não era amor por Rafael, mas gratidão desesperada por qualquer migalha de atenção. Quando descobriu que estava grávida, Helena pensou que finalmente teria uma família. Ela, Rafael e o bebê. Uma família de verdade, onde haveria amor, abraços, palavras gentis. Tudo que ela nunca teve. Mas Rafael desapareceu, e aquele sonho se despedaçou. Durante os 9 meses de gravidez, Helena continuou trabalhando até não conseguir mais. Aos 7 meses, foi demitida da loja onde trabalhava porque sua barriga grande espantava os clientes. Ela dependia de bicos como panfleteira, vendedora de cosméticos porta a porta, qualquer coisa que lhe desse alguns reais para sobreviver. Comia uma refeição por dia. Dormia em um colchão no chão de um quarto que dividia com outras 2 garotas. Não fazia pré-natal porque não tinha dinheiro para transporte até o posto de saúde. Estava completamente sozinha, grávida e apavorada. E então veio aquela noite de junho, o trabalho de parto, o hospital, o bebê, depois que levaram Gabriel embora, uma assistente social veio conversar com Helena. Você tem certeza de que quer colocá-lo para adoção?
A mulher perguntou, com uma voz que tentava ser gentil mas soava condescendente. Tenho, Helena respondeu, olhando para a parede. Eu não tenho condições de cuidar dele, mas é seu filho. Você não quer ao menos tentar? Helena virou o rosto para a assistente social, e havia uma frieza em seus olhos que assustou a outra mulher. Eu sei o que é crescer sem ser amada. Eu sei o que é ser um fardo para as pessoas que deveriam te proteger. Eu não vou fazer isso com ele. Ele merece mais. Ele merece uma família de verdade. A assistente social não insistiu. Helena ficou 3 dias no hospital. Não pediu para ver o bebê nenhuma vez. Não o segurou. Não o amamentou. Apenas assinou os papéis necessários e, no 3º dia, recebeu alta e foi embora. Ela voltou para o quartinho que dividia, deitou-se no colchão no chão e ficou lá por 5 dias seguidos, sem comer, sem sair, apenas existindo em um estado de dormência emocional. No 6º dia, ela levantou, tomou banho e decidiu que ia reconstruir sua vida. Ia trabalhar duro, estudar, melhorar de vida. E um dia, talvez, ela seria merecedora de ter uma família. 2 anos depois, ela conheceu Roberto em uma entrevista de emprego. Ele era o gerente que a contratou como recepcionista em uma concessionária de carros. Roberto era 8 anos mais velho, divorciado, sem filhos, e estava procurando uma companheira estável. Helena era bonita, educada, esforçada. Eles começaram a namorar, e 6 meses depois estavam casados. Helena nunca contou a Roberto sobre Gabriel, simplesmente disse que não tinha família, que seus pais eram falecidos, e que preferia não falar sobre o passado. Roberto, que era um homem prático e não muito dado a profundidades emocionais, aceitou aquilo sem questionar muito. Quando engravidou de Marina, Helena sentiu uma mistura de alegria e terror. Alegria porque finalmente teria a família que sempre desejou. Terror porque uma parte dela sentia que não merecia aquela felicidade, que era um castigo inevitável por ter abandonado Gabriel. Mas Marina nasceu saudável, e Helena se tornou uma mãe dedicada, talvez até obsessiva. Fazia questão de estar presente em cada momento da vida da filha. Nunca perdia uma reunião escolar, uma apresentação, um aniversário. Era como se estivesse compensando pela ausência que tinha deixado na vida de outro filho. 3 anos depois veio Lucas, e Helena repetiu. Mesmo padrão de dedicação absoluta. Mas havia sempre uma sombra, um peso, um menino de olhos castanhos que ela tinha segurado por apenas alguns segundos e depois deixado para trás. E agora, 28 anos depois, ele tinha voltado, tinha batido em sua porta, e tinha dito que a perdoava, mas que não queria uma relação com ela. Helena tinha sobrevivido a uma infância sem amor, a uma gravidez solitária, a décadas de culpa silenciosa. Mas aquela rejeição, aquele perdão educado mas distante de Gabriel, tinha aberto uma ferida que ela não sabia como curar. Tenho que me manter firme, ela sussurrou para si mesma naquela noite, deitada na cama ao lado de Roberto. Tenho que seguir em frente, mas uma parte dela sabia que daquela vez não seria tão fácil. De volta ao momento atual, 2 semanas após aquele encontro devastador no café, Helena estava tentando voltar à normalidade de sua vida. Fazia as mesmas tarefas de sempre, sorria para Roberto e os filhos, fingia que estava tudo bem. Mas por dentro, algo tinha mudado. Havia um vazio, uma dor constante que ela não conseguia ignorar. Foi Marina quem percebeu primeiro. Mãe, você está emagrecendo, ela comentou durante um almoço de domingo. Está comendo direito? Estou sim, querida. Só um pouco cansada. Você deveria ir ao médico. Fazer uns exames, Roberto sugeriu, mas sem muito interesse real. Ele estava mais preocupado com o jogo de futebol que ia começar em 15 minutos. Helena apenas concordou com a cabeça e mudou de assunto. Mas então, 3 dias depois, algo aconteceu que mudaria tudo. Helena estava no supermercado novamente, empurrando o carrinho pelo corredor de laticínios, quando ouviu uma voz atrás dela. Desculpa incomodar. Você é Helena, não é? Ela se virou e viu uma mulher de aproximadamente 55 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de armação discreta e um sorriso gentil. Sim, Helena respondeu, confusa, sem reconhecer a mulher. Meu nome é Márcia. Márcia Costa. A mulher estendeu a mão, e Helena a apertou automaticamente, ainda não entendendo. E então o sobrenome registrou. Costa. Gabriel Costa. Você é...
a mãe de Gabriel, ou melhor, a mãe adotiva. Márcia sorriu, mas havia nervosismo naquele sorriso. Eu sei que isso é inesperado, mas eu poderia conversar com você? Só alguns minutos? Helena sentiu as pernas fraquejarem, mas concordou. Elas foram até a cafeteria do supermercado, aquela pequena área com algumas mesas de plástico onde clientes cansados tomavam café aguado. Sentaram-se uma de frente para a outra, e Márcia começou a falar, suas mãos envolvendo uma xícara de café que ela não bebia. Gabriel me contou que encontrou você. Ele me contou sobre a conversa de vocês. Márcia fez uma pausa. Ele disse que te perdoou, mas que não quer ter contato. E eu precisava que você soubesse de algo. O quê? Helena perguntou, com o coração batendo acelerado. Gabriel está mentindo, para você e para si mesmo. Márcia olhou diretamente nos olhos de Helena. Ele quer muito conhecer você, ter uma relação com você, mas ele está morrendo de medo. Medo? Helena franziu a testa. Medo de ser rejeitado de novo. Medo de você não querer ele na sua vida. Medo de estragar a vida que você construiu. Márcia finalmente tomou um gole do café. Ele me contou que você é casada, tem outros filhos. E ele não quer ser a pessoa que vai destruir sua família. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Mas eu quero, ela sussurrou. Eu quero conhecê-lo, ter ele na minha vida. Eu sempre quis. Então você precisa dizer isso a ele. Não com palavras vazias, mas com ações. Márcia tocou a mão de Helena por cima da mesa. Eu não estou fazendo isso para te substituir na vida dele. Eu sou mãe dele, e sempre serei. Mas ele precisa de você também. Ele precisa entender de onde veio, quem você é, por que você fez o que fez. Por que você está fazendo isso? Helena perguntou, genuinamente confusa. Por que você está me ajudando? Não tem medo que eu tome o lugar dele? Márcia riu, mas era um riso gentil, sem crueldade. Porque eu amo meu filho. E eu sei que ele não vai estar completo enquanto essa ferida não cicatrizar. Ela apertou a mão de Helena. Eu tive 28 anos com ele. Você merece ter um pouco desse tempo também. Elas conversaram por mais de uma hora. Márcia contou como tinha adotado Gabriel quando ele tinha apenas 5 dias de vida. Como ela e o marido, João, tinham tentado por anos ter filhos biológicos e não conseguiram. Como Gabriel tinha sido um presente de Deus para eles. Ele foi uma criança feliz. Ria muito, era curioso, gostava de desenhar. Quando tinha 5 anos, disse que ia ser artista. Márcia sorriu com a lembrança. E veja só, hoje ele trabalha como designer gráfico. As coisas que a gente sonha quando criança às vezes se tornam realidade. Ele teve uma boa vida? Helena perguntou, e havia uma urgência desesperada naquela pergunta. Teve uma vida maravilhosa. Foi amado todos os dias. Todos os dias. Márcia segurou firme a mão de Helena. Você tomou a decisão certa há 28 anos. Eu sei que foi doloroso, mas foi certo. E eu sempre serei grata a você por ter me dado o maior presente da minha vida. Helena começou a soluçar, aquele tipo de choro profundo que vem das vísceras. Eu sinto tanta falta dele, ela disse entre os soluços. E eu nem o conheço. Como é possível sentir falta de alguém que você não conhece? Porque ele é seu filho. E esse vínculo nunca se quebra, não importa quanto tempo passe. Quando Helena finalmente se acalmou, Márcia tirou um pedaço de papel da bolsa. Esse é o nosso endereço. Gabriel não sabe que estou te dando isso, mas eu acho que você deveria aparecer. Domingo, às 3 da tarde. Vamos fazer um almoço em família. Apenas eu, João e Gabriel. Venha, por favor. Helena pegou o papel com as mãos trêmulas. Mas e seu marido? Ele vai aceitar? João sabe que estou aqui. Foi ideia dele, na verdade. Ele é um homem sábio, sabe? Márcia sorriu. Disse que se Gabriel quer respostas, você merece a chance de dá-las pessoalmente. Naquela noite, Helena ficou acordada até tarde, olhando para o papel com o endereço. Roberto já estava dormindo, roncando levemente, completamente alheio à tempestade emocional que acontecia ao lado dele. Helena sabia que se fosse aquele almoço, teria que contar para Roberto sobre Gabriel. Teria que contar para Marina e Lucas que eles tinham um irmão mais velho. Teria que expor seu segredo mais profundo, a parte de sua vida que tinha enterrado tão fundo que às vezes quase acreditava que nunca tinha acontecido.
mas ela também sabia que se não fosse, nunca se perdoaria. No domingo, às 2:30 da tarde, Helena disse a Roberto que ia visitar uma amiga do trabalho. Mais uma mentira adicionada à pilha que estava crescendo desde aquele telefonema de Gabriel. Ela dirigiu até o endereço que Márcia tinha dado. Era um bairro de classe média, casas simples mas bem cuidadas, crianças brincando na rua, cachorros latindo. O tipo de vizinhança que Helena sempre imaginou quando pensava em família feliz. Estacionou em frente ao número 247 e ficou sentada no carro por 10 minutos completos, as mãos no volante, respirando profundamente. Eu posso fazer isso, ela sussurrou para si mesma. Eu tenho que fazer isso. Quando tocou a campainha, foi Márcia quem atendeu, com um avental amarrado na cintura e um sorriso de boas-vindas. Helena, que bom que você veio. Entre. A casa era aconchegante. Tinha cheiro de comida caseira, frango assado, arroz, feijão e as paredes eram decoradas com fotos de família. Helena notou imediatamente as fotos de Gabriel em várias idades. Bebê gordinho de fraldas, criança de uniforme escolar, adolescente desajeitado, jovem adulto sorrindo em uma formatura. 28 anos de vida que ela tinha perdido, congelados em quadros na parede. João, vem conhecer a Helena, Márcia chamou. Um homem alto, com cabelos grisalhos e barriga proeminente, apareceu da cozinha enxugando as mãos em um pano de prato. Ele tinha um rosto bondoso, olhos pequenos mas gentis, e um bigode bem aparado. Helena, é um prazer, ele disse, estendendo a mão. Seja bem-vinda à nossa casa. E então Gabriel apareceu. Ele descia as escadas, usando uma camiseta simples e shorts, os cabelos úmidos de banho. Quando viu Helena, parou no meio da escada, completamente imóvel. O que? Ele começou, olhando para Márcia com expressão de traição. Mãe, o que ela está fazendo aqui? Eu pedi para ela vir, Márcia disse calmamente, porque vocês dois precisam conversar de verdade, sem medo, sem barreiras. Gabriel desceu o resto da escada lentamente, seus olhos fixos em Helena. Eu deixei claro que... Você deixou claro que tinha medo, Márcia o interrompeu, e havia firmeza em sua voz que fez Gabriel calar. Medo de ser rejeitado, medo de não ser amado. Mas você merece mais que isso. Vocês dois merecem. João colocou a mão no ombro de Gabriel. Filho, dá uma chance. Para você mesmo. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, e então olhou para Helena. Por que você veio? Ele perguntou, e havia dor crua naquela pergunta. Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. Porque eu menti quando disse que você não existia para mim. Você existiu, todos os dias. Todos os malditos dias durante 28 anos. Sua voz estava tremendo, mas ela continuou. E eu menti para mim mesma dizendo que era melhor assim, que você estava melhor sem mim. Mas a verdade é que eu estava morrendo de vontade de conhecer você, de saber quem você se tornou, de ser sua mãe, mesmo que eu não mereça usar essa palavra. Por que você não me procurou? Então, Gabriel perguntou, dando um passo à frente. Se você queria tanto, por que esperou que eu batesse na sua porta? Porque eu sou covarde, Helena respondeu, e as lágrimas começaram a cair. Porque eu achei que não tinha direito. Porque eu tinha medo de bagunçar sua vida. Por quê? Porque eu não sei como ser mãe de verdade. Eu não tive exemplo. Eu não sei se sou capaz. Gabriel fechou os olhos, apertou os punhos, e Helena podia ver que ele estava lutando contra suas próprias emoções. Eu passei anos fantasiando sobre esse momento, ele disse, abrindo os olhos, imaginando como seria conhecer você, e ao mesmo tempo, odiando você por ter me deixado. E agora que você está aqui, eu não sei o que sentir. Então sinta tudo, Márcia disse suavemente. Raiva, tristeza, curiosidade, medo, tudo ao mesmo tempo. Tudo está certo. João se aproximou e puxou 3 cadeiras da sala de jantar. Por que vocês não sentam? A comida ainda vai demorar um pouco. Vocês têm tempo. Helena e Gabriel sentaram, um de frente para o outro, e começaram a conversar. De verdade, dessa vez, sem barreiras, sem mentiras educadas. Gabriel contou sobre sua infância, sobre como sempre soube que era adotado, mas nunca se sentiu menos amado por isso. Contou sobre o primeiro dia de escola, quando uma criança o chamou de filho de ninguém, e ele chegou em casa chorando. Contou sobre como Márcia o abraçou naquele dia e disse,
você é filho do amor, e isso é tudo que importa. Contou sobre a adolescência, quando começou a se perguntar de onde vinha, quem eram seus pais biológicos. Contou sobre as noites em claro imaginando 1000 razões pelas quais tinha sido deixado para adoção. Eu criava histórias na minha cabeça, ele disse. Às vezes você era uma adolescente que tinha sido estuprada. Às vezes você tinha morrido no parto. Às vezes era rica e tinha sido forçada a me dar porque seus pais não aceitaram. Eu criava desculpas para você. Helena escutava com o coração despedaçado. E então eu descobri a verdade. Que você estava sozinha, jovem, sem dinheiro. E sabe o que eu senti? Gabriel olhou diretamente para ela. Raiva. Porque na minha cabeça, se você realmente me amasse, teria encontrado um jeito. Qualquer jeito. Eu sei, Helena sussurrou. E você tem razão de sentir raiva. Mas então minha mãe me disse algo. Gabriel olhou para Márcia, que estava de pé perto da cozinha. Ela disse, amor às vezes é deixar ir. E isso dói mais do que segurar. Helena começou a chorar novamente, mas dessa vez Gabriel se levantou, cruzou a distância entre eles e a abraçou. Foi um abraço hesitante no começo, mas então Helena apertou os braços ao redor dele e sentiu 28 anos de dor saindo do seu corpo em ondas. Eu sinto muito, ela repetia. Eu sinto tanto. Eu sei, Gabriel respondeu, e sua própria voz estava engasgada de emoção. Eu sei, eles almoçaram juntos naquele dia. Márcia tinha preparado uma festa: frango assado, farofa, salada, arroz com brócolis, pudim de sobremesa. João contou histórias engraçadas sobre quando Gabriel era criança e tentou treinar o cachorro da vizinha a buscar bolas, mas acabou sendo perseguido pelo animal. Márcia mostrou álbuns de fotos, e Helena viu cada fase da vida que tinha perdido. E algo começou a se curar dentro dela. Quando estava na hora de ir embora, Gabriel a acompanhou até o carro. Eu gostaria de te ver de novo, ele disse. Se você quiser. Eu quero muito, Helena respondeu, segurando as mãos dele. Mas eu preciso contar para minha família primeiro. Eles não sabem sobre você. E eles precisam saber. Gabriel assentiu. Eu entendo. E quando você estiver pronta, eu vou estar aqui. Mas nenhum deles imaginava que a verdade completa estava prestes a ser revelada, e que ela era muito mais complicada e milagrosa do que qualquer um poderia ter imaginado. 2 semanas depois daquele almoço transformador, Helena finalmente reuniu coragem para contar a verdade para sua família. Era uma sexta-feira à noite. Marina e Lucas estavam em casa, e Roberto tinha acabado de chegar do trabalho. Helena preparou o jantar favorito de todos, lasanha, e pediu que se sentassem à mesa. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Ela começou, com as mãos tremendo. Algo que eu deveria ter contado há muito tempo. Roberto franziu a testa, já desconfiado. O que houve? Helena respirou fundo. 28 anos atrás, antes de conhecer você, Roberto, eu tive um bebê, um menino. E eu o dei para adoção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina deixou o garfo cair no prato com um estrondo metálico. O quê? Vocês têm um irmão mais velho. O nome dele é Gabriel, e ele me encontrou há algumas semanas. Roberto levantou-se da cadeira tão bruscamente que ela quase tombou. Você me escondeu isso durante 18 anos de casamento? Sua voz estava rouca de raiva. Você mentiu para mim? Eu não menti. Eu apenas não contei. É a mesma coisa. Roberto passou as mãos pelos cabelos, respirando pesadamente. Que mais você escondeu de mim? Quem mais você escondeu? Lucas estava pálido, olhando para a mãe como se a visse pela primeira vez. Nós temos um irmão, sua voz era pequena, de criança assustada. E você simplesmente abandonou ele? Não foi assim, Helena tentou explicar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu era jovem, estava sozinha, não tinha dinheiro. Então é isso que você faz quando as coisas ficam difíceis? Marina interrompeu, e havia veneno em sua voz. Você abandona as pessoas? Marina, por favor. Quantos anos eu tinha quando você pensou em fazer o mesmo comigo? Com Lucas? Marina estava gritando agora. Quando a gente dava trabalho, quando chorava de madrugada, você pensou em nos deixar também? Nunca. Vocês não entendem. Você está certa. Eu não entendo. Marina jogou o guardanapo sobre a mesa e saiu correndo para o quarto, batendo a porta com força. Lucas a seguiu em silêncio, sem olhar para a mãe.
Roberto ficou na sala, de costas para Helena. Eu preciso processar isso, ele disse finalmente, com voz fria. Eu não sei o que eu preciso. Ele pegou as chaves do carro e saiu de casa, deixando Helena sozinha na cozinha, cercada pela lasanha intocada e pelos destroços de sua família. Nas semanas seguintes, a atmosfera em casa era glacial. Roberto dormia no quarto de hóspedes. Marina mal falava com ela. Lucas a evitava. Era como se Helena tivesse se tornado uma estranha na própria casa. Ela ligava para Gabriel quase todos os dias, e ele era seu único conforto. Eles vão entender eventualmente, ele dizia. Dá tempo a eles. Mas Helena não tinha certeza se haveria tempo suficiente para curar aquela ferida. Foi durante esse período caótico que algo extraordinário aconteceu. Roberto precisava de documentos antigos para um refinanciamento da casa, e pediu que Helena procurasse as certidões de nascimento de todos na casa. Ela foi até o armário onde guardava os papéis importantes e começou a revirar as pastas. Certidão de Marina, certidão de Lucas, certidão de casamento, documentos do carro. E então, no fundo de uma pasta antiga, ela encontrou algo que a deixou paralisada. Era uma certidão de nascimento antiga de Roberto, mas não era uma certidão comum. Era uma segunda via, requisitada muitos anos atrás, e tinha uma observação oficial, adotado aos 3 meses de idade. Pais biológicos desconhecidos. Adotantes: Jorge Silva e Carmen Silva. Helena sentou-se no chão, com o papel tremendo em suas mãos. Roberto era adotado. Em 18 anos de casamento, ele nunca tinha contado isso a ela. Ela ouviu a porta da frente abrir. Roberto estava chegando do trabalho. Com as pernas bambas, Helena desceu as escadas, segurando a certidão. Roberto, nós precisamos conversar. Ele sequer olhou para ela. Não tenho nada para falar com você. Você é adotado, Helena disse, e aquelas palavras fizeram Roberto congelar no meio da sala. Você me acusou de mentir, mas você também escondeu isso de mim. Roberto virou-se lentamente, e havia algo perigoso em seus olhos. Isso não é da sua conta. Como não é? Você me julgou por ter dado meu filho para adoção, mas você mesmo foi adotado. Você entende melhor que ninguém. Eu não entendo nada. Roberto gritou, algo raro para ele. Meus pais me contaram quando eu tinha 7 anos. 7 anos. E sabe o que eu senti? Que eu não era deles de verdade. Que eu era de segunda categoria. Que tinha algo errado comigo. Helena se aproximou, mas Roberto recuou. Por isso você nunca me contou? Ela perguntou suavemente. Porque é uma ferida que nunca cicatriza. E você abriu essa ferida novamente quando trouxe esse Gabriel para nossas vidas. Roberto, meus pais morreram sem nunca me dizer quem eram meus pais biológicos. Eu tentei procurar quando tinha 25 anos. Gastei dinheiro, tempo, energia. E não encontrei nada. Nada. Ele estava tremendo agora. E então vem você, com seu filho que te procurou e te perdoou, como se fosse um maldito conto de fadas. E eu continuo aqui, sem saber de onde vim, quem me abandonou, por quê? Ele desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. E pela primeira vez em 18 anos, Helena viu seu marido chorar. Ela se sentou ao lado dele, tocou seu ombro hesitantemente. Talvez possamos procurar juntos. Talvez Gabriel possa ajudar. Ele passou por todo o processo legal de busca. Porque eu ia querer a ajuda dele. Roberto respondeu com amargura. Porque vocês são iguais. Vocês dois foram deixados para adoção. Vocês dois carregam essa dor. Talvez juntos, vocês possam. Não. Roberto levantou-se. Eu não quero conhecer esse garoto. Não quero construir essa ponte. Eu só quero voltar para como as coisas eram antes. Mas as coisas nunca poderiam voltar a ser como antes. 3 dias depois, quando Helena estava preparando o café da manhã, seu celular tocou. Era Márcia, e havia pânico em sua voz. Helena, você precisa vir até o hospital. Rápido. O coração de Helena parou. O que aconteceu? É Gabriel. Ele teve um acidente de carro. Está na unidade de terapia intensiva. É grave. Helena deixou tudo cair e correu para o carro. Dirigiu até o Hospital São Lucas, ironicamente o mesmo hospital onde tinha dado à luz Gabriel, 28 anos atrás, com lágrimas escorrendo pelo rosto e as mãos tremendo no volante. Quando chegou à sala de espera da unidade de terapia intensiva,
encontrou Márcia e João abraçados, ambos chorando. Como ele está, Helena? Perguntou, segurando os ombros de Márcia. Traumatismo craniano severo, hemorragia interna. Os médicos disseram que as próximas 24 horas são críticas. Márcia olhou para Helena com olhos vermelhos e inchados. Ele pode não sobreviver. O mundo de Helena desabou. Ela tinha acabado de encontrá-lo. Mal tinha começado a conhecê-lo. Não poderia perdê-lo agora. Não assim, não de novo. As horas se arrastavam. Médicos entravam e saíam, sempre com expressões graves. Um deles explicou que Gabriel precisava de uma cirurgia urgente, mas tinha perdido muito sangue. Ele precisa de transfusão. O tipo sanguíneo dele é B negativo, um tipo raro. O banco de sangue do hospital está com estoque baixo. Eu posso doar, Helena disse imediatamente. Eu sou a mãe dele. Nosso sangue deve ser compatível. Fizeram o teste rapidamente, mas quando o resultado voltou, a enfermeira franziu a testa. Senhora, seu tipo sanguíneo é o positivo. Não é compatível com seu filho. Mas como? Helena estava. Mas que de alguma forma fazia sentido. Márcia, você tem o telefone do hospital onde Gabriel nasceu? Os registros completos da adoção? Tenho. Por quê? Eu preciso ver uma coisa. Márcia pegou os documentos da bolsa. Ela sempre os carregava desde que Gabriel tinha começado a busca. Helena folheou rapidamente até encontrar o que procurava. Data de nascimento de Gabriel, 15 de junho de 1997. Hospital, São Lucas. Ela pegou seu celular e ligou para Roberto, que atendeu com voz irritada. O quê? Confusa. Eu sou a mãe dele. Às vezes os tipos sanguíneos podem ser diferentes entre pais e filhos, dependendo do pai biológico também, a enfermeira explicou. Qual era o tipo do pai? Eu não sei. Helena nunca tinha perguntado isso a Rafael, nunca tinha importado. Márcia se aproximou. Eu também tentei doar. Sou B positivo, quase compatível, mas não serve. E João? Helena perguntou. O negativo? Também não. Helena sentou-se, desesperada. E então teve uma ideia que parecia absurda. Você quer, Helena? Roberto, eu preciso que você me diga algo. Quando você nasceu? Dia, mês e ano. Por que diabos você quer saber isso agora? Por favor, Roberto. É importante. É sobre Gabriel. Ele está no hospital, pode morrer. Houve uma pausa. Junho de 1997. Dia 15. Por quê? O telefone caiu da mão de Helena. Mesma data. Mesmo hospital. Com as mãos tremendo violentamente, ela pegou novamente a certidão de nascimento de Roberto, que tinha encontrado dias atrás. Leu cada linha, cada detalhe. Hospital de nascimento, São Lucas. Data, 15 de junho de 1997. Horário, 14h35. Ela olhou para a certidão de Gabriel. Hospital, São Lucas. Data, 15 de junho de 1997. Horário, 14h22. Apenas 13 minutos de diferença. Não é possível, Helena sussurrou. Mas então as memórias começaram a voltar. Aquele dia no hospital, o trabalho de parto que durou horas, a exaustão extrema, os gritos que ela ouvia de outras salas. E então uma enfermeira dizendo algo que ela não tinha prestado atenção. Na época porque estava tão perdida em sua própria dor. Hoje está cheio de gêmeos aqui. Terceiro par que nasce hoje. Gêmeos. Helena levantou-se tão rapidamente que quase caiu. Correu até o balcão da recepção do hospital. Eu preciso falar com alguém dos registros. Urgente. É uma questão de vida ou morte. Levou 2 horas, muita burocracia e a ajuda de um médico amigo de João, mas finalmente conseguiram acesso aos arquivos de 1997. E lá estava. Mesmo dia, mesmo hospital, 2 bebês nascidos. Com minutos de diferença, ambos do sexo masculino, ambos dados para adoção, mas havia um erro nos registros. Os bebês tinham sido registrados com as mesmas informações, exceto os nomes dos adotantes. Helena leu aquilo 3, 4, 5 vezes, sem conseguir acreditar. Gabriel e Roberto não eram apenas 2 bebês adotados no mesmo dia. Eles eram irmãos, gêmeos, e ela era mãe biológica de ambos. Ela tinha dado à luz gêmeos e nem sabia. Tinha deixado ambos para adoção, e 28 anos depois, sem saber, tinha se casado com um deles.
As implicações daquilo a atingiram como um tsunami. Marina e Lucas não eram seus únicos filhos com Roberto. Eles eram irmãos completos de Gabriel, todos filhos dela. Roberto era pai e irmão de seus próprios filhos. Era geneticamente impossível, mas... Não, espere. Helena leu novamente, mais devagar. Roberto tinha sido adotado aos 3 meses. Gabriel aos 5 dias. Eles não podiam ser gêmeos da mesma gestação, a menos que, com dedos trêmulos, ela verificou mais documentos e encontrou uma anotação médica antiga, mãe internada para parto gemelar. Primeiro bebê nascido às 14h22. Segundo bebê nascido às 14h35. Ambos saudáveis. Mãe solicitou adoção imediata. Era ela. Ela tinha tido gêmeos. Ela tinha dado à luz Gabriel e outro bebê. Um bebê que tinha sido adotado por Jorge e Carmen Silva. O bebê era Roberto. Helena sentou-se no chão do corredor do hospital, abraçou os joelhos e começou a gritar. Márcia e João correram até Helena, tentando entender o que estava acontecendo. Entre soluços, Helena contou a verdade impossível que tinha descoberto. Roberto é meu filho. Gabriel é meu filho. Eles são gêmeos. Eu dei à luz gêmeos e não sabia. Ela olhou para Márcia com olhos arregalados de horror. E eu casei com um deles. Eu tive filhos com meu próprio filho. Márcia cobriu a boca com as mãos, empalidecendo. Não, ela sussurrou. Isso não pode ser verdade. Mas os documentos não mentiam. João pegou o celular imediatamente. Precisamos de um advogado e de um geneticista. Agora. Nas horas seguintes, enquanto Gabriel lutava pela vida na unidade de terapia intensiva, uma investigação frenética aconteceu. Ligaram para o hospital, exigiram todos os registros de 1997. Convocaram funcionários antigos que ainda trabalhavam lá. E lentamente, a verdade completa emergiu. Em 15 de junho de 1997, Helena tinha entrado em trabalho de parto, achando que estava grávida de um bebê. As ultrassonografias durante a gravidez, escassas porque ela não tinha dinheiro para pré-natal adequado, não tinham detectado o segundo bebê. Quando o primeiro bebê nasceu, Gabriel, os médicos perceberam que ainda havia outro. Mas Helena estava tão exausta, em tanto sofrimento físico e emocional, que mal registrou o que estava acontecendo. 13 minutos depois, o segundo bebê nasceu. Roberto, uma enfermeira, colocou os 2 bebês juntos por um breve momento, mas Helena estava semiconsciente, perdendo sangue, e não viu direito. Quando ela acordou completamente, horas depois, eles mencionaram que ela tinha tido gêmeos, mas Helena, em sua condição mental devastada, bloqueou aquela informação. Sua mente simplesmente não conseguiu processar. Nos formulários de adoção, ela assinou concordando em dar a criança para adoção, mas os documentos legais deveriam especificar crianças no plural. Houve negligência médica, houve falha burocrática, houve um sistema sobrecarregado cometendo erros, e 2 famílias diferentes adotaram os gêmeos, sem saber que estavam separando. Irmãos, Márcia e João pegaram Gabriel com 5 dias de vida. Jorge e Carmen Silva pegaram Roberto com 3 meses, depois que ele passou por problemas de saúde que atrasaram a adoção. E 28 anos depois, em uma coincidência que parecia impossível, mas era dolorosamente real, Helena tinha se casado com Roberto, sem nenhum dos 2 saber da conexão. Como isso pode acontecer? Helena repetia, balançando de um lado para o outro. Como eu não percebi, como eu não senti, um psicólogo que foi chamado para ajudar explicou sobre trauma, bloqueio de memória, mecanismos de defesa psicológicos. Mas nenhuma explicação científica fazia aquilo menos devastador. E havia um problema ainda maior: Marina e Lucas. Se Roberto era filho de Helena, e eles tiveram filhos juntos, isso significava incesto involuntário. Suas crianças eram fruto de uma relação consanguínea, que nenhum dos 2 sabia que existia. As crianças, Helena sussurrou. Marina e Lucas. Eles estão bem? Geneticamente, eles estão bem? O médico geneticista que foi convocado examinou os registros médicos de Marina e Lucas. Aparentemente, sim, ambos são saudáveis, sem anomalias genéticas detectáveis. Eles tiveram sorte, mas precisarão de acompanhamento genético regular. Sorte, que palavra cruel naquele contexto. Helena precisava contar a Roberto
Mas como? Como você diz ao seu marido que ele é seu filho? Que seu casamento é uma impossibilidade biológica e legal? Que vocês viveram uma mentira durante quase 2 décadas? Ela ligou para ele, mas as palavras não saíram. Apenas chorou no telefone até Roberto desligar, frustrado. Foi Márcia quem finalmente agiu. Eu vou buscar ele. Vou trazer ele aqui. Ele precisa saber. E Gabriel precisa de sangue. Roberto tem que ser compatível se eles são gêmeos. Quando Roberto chegou ao hospital 1 hora depois, estava irritado, confuso, cansado de todo aquele drama. O que é tão urgente que não podia esperar até? E então ele viu Helena sentada no chão do corredor, cercada de documentos antigos, com o rosto destruído de tanto chorar. Viu Márcia e João com expressões sombrias, e algo dentro dele se retesou. O que aconteceu? Helena levantou-se com dificuldade, segurando os papéis. Roberto, eu preciso te contar algo que vai mudar tudo. E eu preciso que você me escute até o fim antes de reagir. E então ela contou tudo. A gravidez gemelar que não sabia que existia. Os 2 bebês. As 2 adoções. A coincidência impossível de terem se encontrado 26 anos depois. O casamento. Marina e Lucas. Toda a verdade horrível e impossível. Roberto escutou em silêncio absoluto, seu rosto ficando progressivamente mais pálido. Quando Helena terminou, ele ficou parado, imóvel, como uma estátua. Diga alguma coisa, Helena implorou. Você está dizendo, Roberto começou com voz estrangulada, que eu sou seu filho? Sim. Que aquele homem na unidade de terapia intensiva é meu irmão gêmeo? Sim. Que Marina e Lucas são. Que eles são seus sobrinhos e seus filhos ao mesmo tempo. São meus netos e meus filhos. Roberto virou-se e vomitou na lixeira do corredor. Quando terminou, ele se encostou na parede, escorregou até sentar no chão, e começou a rir. Uma risada histérica, sem alegria, de alguém cuja realidade inteira tinha se desintegrado. Isso é loucura, ele disse entre as risadas. Isso não pode ser real. Não pode. Os documentos não mentem, João disse gentilmente, mostrando as certidões. Roberto leu, releu, e então algo mudou em seu rosto. Eles precisam de sangue. Ele disse de repente. Você disse que Gabriel precisa de sangue B negativo. Sim, Márcia confirmou. Eu sou B negativo. Roberto levantou-se. Se ele é meu irmão, meu sangue deve ser compatível. Onde eu dou? Roberto, você está em choque. Talvez você devesse. Onde eu dou? Ele gritou, e havia desespero naquela voz. Um homem está morrendo. Um homem que é meu irmão, aparentemente. E eu posso salvá-lo. Então onde diabos eu dou? Levaram Roberto para a sala de coleta. Tiraram sangue suficiente para a cirurgia de Gabriel, e enquanto o sangue de Roberto fluía para as bolsas plásticas, ele ficou olhando para o teto, lágrimas silenciosas escorrendo pelas laterais de seu rosto. A cirurgia de Gabriel durou 7 horas. Todos ficaram na sala de espera. Helena, Roberto, que se recusou a ir embora, Márcia, João, não conversavam. Apenas existiam no mesmo espaço, unidos pelo impossível. Quando o cirurgião finalmente saiu, às 4 da manhã, estava exausto mas sorrindo. Ele vai sobreviver. A cirurgia foi bem sucedida. A transfusão chegou a tempo. Ele vai precisar de meses de recuperação, mas vai viver. Márcia desabou nos braços de João, chorando de alívio. Helena cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Roberto apenas assentiu e saiu do hospital caminhando em direção ao estacionamento. Helena correu atrás dele. Roberto, espera. Nós precisamos conversar sobre. Não. Ele parou, mas não se virou. Não agora. Eu não consigo processar isso agora. Nós estamos casados há 18 anos. Nós temos filhos. Nós precisamos descobrir o que fazer. O que fazer? Roberto finalmente se virou, e havia dor crua em seus olhos. Nosso casamento é ilegal. É imoral. Não importa que não soubéssemos. Não importa que fosse impossível saber. O fato permanece. Marina e Lucas são frutos de incesto. Não diga essa palavra, Helena implorou. Porque é a verdade. E por mais que doa, precisamos olhar para ela. Roberto caminhou até o carro. Eu preciso de tempo. Tempo. Para pensar, para processar. Não tente me contatar.
Ele entrou no carro e foi embora, deixando Helena sozinha no estacionamento frio do hospital às 4:30 da manhã. 3 meses depois, Gabriel tinha recebido alta do hospital e estava em recuperação física e emocional na casa de Márcia e João. A história completa tinha vazado. Algum funcionário do hospital tinha falado para a imprensa e virou sensação nacional. Mãe e filho se casam sem saber, diziam as manchetes sensacionalistas. Helena tinha perdido todos os amigos. Os vizinhos a evitavam. Ela não conseguia mais sair de casa sem ser assediada por repórteres. Roberto tinha se mudado para um apartamento. Havia entrado com pedido de anulação do casamento baseado em fraude, embora não houvesse culpa de nenhuma das partes. Os advogados diziam que era um caso sem precedentes legais. Marina estava fazendo terapia intensiva, tentando processar que seus pais eram mãe e filho, que ela era geneticamente resultado de uma relação impossível. Lucas tinha trancado a faculdade e se recusava a sair do quarto. Tudo tinha desmoronado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Foi Gabriel quem tomou a iniciativa. Ainda em cadeira de rodas, em recuperação da cirurgia, ele pediu que Márcia organizasse um encontro. Todos, Helena, Roberto, Marina, Lucas, na casa de Márcia e João. Por quê? Helena perguntou quando Márcia ligou. Eles me odeiam. Roberto mal consegue olhar para mim. Por que vocês são família? E famílias se curam juntas ou se destroem juntas. A voz de Márcia era firme. Domingo, 3 da tarde. Estejam aqui. No domingo, Helena chegou primeiro, nervosa, roendo as unhas. Roberto chegou 20 minutos depois, evitando olhar para ela. Marina veio com Lucas, ambos pálidos e magros. Gabriel estava na sala, ainda na cadeira de rodas, mas estava sorrindo. Obrigado por virem, ele disse quando todos se sentaram. Eu sei que não é fácil, mas eu precisava que vocês ouvissem algo. Ele respirou fundo. Passei 3 meses pensando sobre tudo isso, e percebi algo importante. Nenhum de nós escolheu isso. Nenhum de nós sabia. Foi uma combinação trágica de erros, negligências e coincidências impossíveis. Mas o que é feito não pode ser desfeito. Isso não muda o fato de que é errado, Roberto disse amargamente. Certo, é errado biologicamente, é errado legalmente, é tabu socialmente. Gabriel concordou. Mas vocês se amavam quando não sabiam. Roberto, você amava Helena quando se casou com ela? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Amava, ele finalmente admitiu em voz baixa. E você, Helena? Amava Roberto? Ainda amo, Helena sussurrou, olhando para o marido ex-marido. Mesmo sabendo de tudo, eu ainda amo. Marina começou a chorar. Como vocês podem dizer isso? É nojento. É humano, Gabriel corrigiu gentilmente. Sentimentos não mudam só porque descobrimos verdades inconvenientes. Marina, Lucas, vocês existem. Vocês estão aqui, e por mais traumático que seja descobrir as circunstâncias do seu nascimento, vocês são pessoas reais com vidas reais. Isso não muda. Mas o que vamos fazer? Lucas perguntou, falando pela primeira vez. Como a gente segue em frente? Juntos, João respondeu, entrando na conversa. Vocês descobrem juntos. Com terapia, com tempo, com compaixão por vocês mesmos e pelos outros. O casamento vai ser anulado, Roberto disse. Já está em processo. Mas Helena, eu não quero te odiar. Você não teve culpa. Nem você, Helena respondeu. E Marina e Lucas, Gabriel continuou. Vocês não são frutos de algo errado. Vocês são frutos de amor. Amor que aconteceu sem saber das circunstâncias, mas amor mesmo assim. Márcia começou a servir café e bolo, e lentamente, muito lentamente, a conversa foi ficando menos tensa. Eles falaram sobre DNA, sobre terapia genética preventiva, sobre como explicar para futuros parceiros românticos aquela história impossível. Mas então Roberto fez uma pergunta que ninguém tinha considerado. Helena, você se lembra de alguma coisa do parto? Alguma coisa sobre ter gêmeos? Helena fechou os olhos, tentando forçar as memórias bloqueadas a voltarem. Eu lembro de dor. Muito dor. E lembro de... Espera. Ela abriu os olhos. Eu lembro de uma enfermeira dizendo algo sobre mais um. E depois tudo ficou escuro. Quando acordei, horas depois, alguém mencionou gêmeos, mas eu pensei que estava delirando. Eu não conseguia acreditar. Meu cérebro simplesmente apagou aquela informação. Trauma psicológico. Márcia.
explicou. A mente se protege bloqueando memórias insuportáveis. E o hospital cometeu negligência ao não garantir que você entendeu completamente o que estava assinando. João adicionou. A base para processo. Eu não quero processar ninguém, Helena disse cansada. Eu só quero encontrar um jeito de todos nós vivermos com isso. E lentamente, eles começaram a encontrar. Um ano depois a vida não voltou ao normal como poderia, mas encontrou um novo equilíbrio. O casamento de Helena e Roberto foi legalmente anulado. Eles venderam a casa e compraram apartamentos em prédios próximos, para facilitar o cuidado com Marina e Lucas. Marina decidiu estudar psicologia, especializada em traumas e terapia familiar. A própria experiência a tinha motivado a ajudar outros. Lucas voltou para a engenharia e estava namorando uma garota que conhecia toda a história, e o aceitava mesmo assim. Roberto e Gabriel desenvolveram uma relação de irmãos. Assistiam jogos de futebol juntos. Conversavam sobre a infância que não compartilharam, curavam juntos as feridas de terem sido separados no nascimento. Helena estava em terapia intensiva, processando décadas de trauma reprimido, mas também estava criando uma fundação para ajudar mães solteiras grávidas, para que nenhuma outra mulher tivesse que passar pelo que ela passou. E Márcia se tornou a matriarca de todos, organizando almoços mensais onde todos Helena, Roberto, Gabriel, Marina, Lucas e João se reuniam. Era estranho. Era desconfortável às vezes. Mas era família. Em um desses almoços, Gabriel anunciou que estava noivo. Sua noiva, Beatriz, conhecia toda a história e tinha coragem de entrar naquela família complexa. Eu queria que todos vocês estivessem no casamento, Gabriel disse, olhando ao redor da mesa. Todos, porque vocês são minha família. Toda ela. Bagunçada, complicada, impossível às vezes. Mas minha. Foi Helena quem se levantou e abraçou ele primeiro, depois Roberto, depois Marina e Lucas, seus irmãos sobrinhos, e Márcia e João, que nunca deixaram de ser seus verdadeiros pais. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora, Helena ficou sentada no sofá de seu apartamento pequeno, olhando para uma foto da família toda junta no último almoço. Ela tinha abandonado 2 bebês 29 anos atrás, acreditando que estava dando a eles uma chance melhor. Tinha vivido com a culpa por quase 3 décadas. Tinha, sem saber, se casado com um deles. Tinha criado filhos que eram geneticamente impossíveis. Era uma história que ninguém acreditaria. Uma coincidência tão absurda que parecia roteiro de novela. Mas era real. Era a vida dela. E estranhamente, apesar de toda a dor, de todo o trauma, de toda a confusão, ela não estava sozinha. Pela primeira vez em sua vida, Helena tinha uma família de verdade. Não uma família tradicional, não uma família que as pessoas entenderiam, mas uma família unida pelo impossível, fortalecida pela adversidade. O telefone tocou. Era Roberto. Oi, ele disse, e sua voz era cuidadosa. Só ligando para saber se você está bem. Estou, Helena respondeu. Você? Sim. Gabriel me convidou para ser padrinho dele. Eu disse que sim. Isso é bom. Isso é muito bom. Ficaram em silêncio por um momento. Helena? Sim, eu te perdoo. E me perdoo também. Não foi culpa nossa. Helena começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Obrigada, obrigada. Quando desligou, ela olhou pela janela para a cidade iluminada lá embaixo. A vida não tinha dado a ela o que prometeu, tinha dado algo muito mais complicado, muito mais doloroso, muito mais impossível. Mas também tinha dado redenção, cura, e uma família que, apesar de tudo, escolheu ficar junta. Às vezes a vida nos coloca em situações impossíveis. Às vezes as escolhas que fazemos com as melhores intenções levam a consequências que nunca poderíamos prever. Às vezes a verdade é mais estranha que a ficção. Mas se há algo que essa história ensina é que família não é só biologia, não é só sangue, não é só DNA. Família é escolha, é perdão, é aceitar o impossível e encontrar um caminho juntos. Helena teve que aprender isso da maneira mais difícil possível, mas no final, ela encontrou algo que tinha procurado a vida inteira: pertencimento. Mas antes de você saber como tudo isso foi resolvido legalmente e emocionalmente, se você está emocionado com esta história de redenção impossível, deixe seu like,
se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai tocar seu coração. E nos comentários, responda: você seria capaz de perdoar alguém por um erro do passado? Ou há coisas imperdoáveis? Agora vamos continuar e descobrir o que aconteceu nos meses seguintes.